capítulo de número 37. Graças a Deus. Os que já encontraram, digam amém. Amém. Vamos lá então, vamos ganhar tempo. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Um vale que estava como? Cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles. Eis que eram muito numerosos, eram muitos, sobre a face do vale. E estavam, qual é a palavra que diz aí? Estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão, está no verbo, o verbo aqui está no futuro, poderão viver estes ossos? Ele pensa e responde: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, qual foi a ordem que ele falou? Profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Sim, diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porém nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porém vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que fez qual é a palavra que diz aí? Fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Vamos lá no Salmo, versículo 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, viveram e se puseram em pé, um exército grande em Israel. Feche os olhos. Senhor Deus, esta é a hora de sermos ministrados pela Tua Palavra. Revela o Teu querer, Senhor, para as nossas vidas. Venha nos abençoar, Pai, pois nós estamos sedentos para ouvir Tua voz, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode desocupar a sua mão. Dá aplaudir o Senhor. Graças a Deus. Bem, deixa eu explicar uma coisa. Essa passagem, ela não aconteceu de fato. Foi uma visão. Uma visão que Deus deu para um profeta chamado Ezequiel. O profeta Ezequiel foi um profeta que Deus levantou na época em que Israel estava no cativeiro. Eles estavam presos em um outro país, numa terra chamada Babilônia. E eles ficaram lá presos por um período de 70 anos. E esses ossos secos, essa visão que Ezequiel teve, era uma visão que representava o povo de Israel, que estava desse jeito. Eles estavam secos, eles estavam espalhados, eram muito numerosos, eles eram muitos. E Deus deu essa visão para Ezequiel, falando daquilo que ele faria, que ele estaria fazendo no futuro, muito próximo, na nação de Israel. Então era uma promessa de um algo que Deus iria fazer na nação. O que eu acho maravilhoso é que Deus sempre tem uma promessa para as nossas vidas. E a promessa de Deus, ela vem geralmente nos nossos momentos difíceis. Ela vem nos momentos de grande dificuldade. As promessas de Deus, elas vêm nos momentos em que nós estamos com medo.
com dúvida, no momento que o nosso coração está temeroso. É incrível, nesse momento Deus levanta alguém para trazer uma palavra profética para as nossas vidas. Ah, queridos, como Deus é tremendo. Ontem, por exemplo, foi um dia desses. Eu estava aflito, estava preocupado, orando por algumas situações, pensativo, alguns problemas para resolver, esperando notícias, esperando um sim, aguardando um e-mail, eu ali esperando, falando, meu Deus, essa resposta não chega. E daqui a pouco não chegou o e-mail. Mas um amigo me mandou uma mensagem, um amigo que eu não vejo há alguns anos, um pastor amigo. Ele me mandou uma mensagem dizendo, pastor Luciano, a paz do Senhor. Falei, a paz do Senhor, querido. Pastor, eu tive um sonho contigo. Falei, oh meu Deus, sonho. Falei, Senhor, eu creio que foi uma revelação. Falei, pode falar, o que foi que você sonhou? Olha, pastor, eu sonhei, e no sonho eu vi isso, e eu vi Deus fazendo isso, eu vi Deus fazendo esta obra aqui, e eu recebi aquela mensagem. Eu falei, olha meu irmão, eu recebo, eu creio, eu tomo posse, querido. No momento que você está abatido, Deus sempre vem com uma palavra profética, dizendo uma grande obra que Ele fará. E nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer também que Ele vai fazer uma grande obra na tua vida. Se você crê, levanta a sua mão, glorifique e aplauda o Senhor bem forte. Aleluia! Você pode dar uma glória a Deus? Amém. Receba essa palavra aí. Então Deus deu essa visão para Ezequiel. E essa visão, quando eu comecei a ler essa palavra, pensando no tema da campanha de hoje, naquilo que nós poderíamos conversar aqui hoje, Deus me deu 4 direções em cima desta palavra. Deus me deu 4 ideias que tem tudo a ver conosco. Eu acho que Deus vai falar com você nessa noite. Falar para quem estiver perto de você, Deus vai falar com você nessa noite. E fica bem atento. Foram 4 coisas que Deus falou comigo. 4. Quando Deus deu essa visão para Ezequiel, a primeira coisa que Deus fez foi pegar Ezequiel. Preste muita atenção nisso, porque eu já estou na primeira parte. Ele pega Ezequiel e em espírito ele leva Ezequiel no meio do vale. E ele fez Ezequiel andar no vale. Eu imagino que ele andava e ele não entendia o que estava acontecendo. Por que Deus me trouxe aqui? Não sei por que Deus me trouxe aqui, mas já que Ele me trouxe, e ele começa a andar, e ele percebeu que os ossos estavam sequíssimos. Ele pisava e os ossos se desfaziam. Sabe quando você pega um biscoito de polvilho? Sabe que você pega um biscoito de polvilho, sabe? Assim, ó, puf, ele esfarela, ele se desfaz. Os ossos estavam se desfazendo. E Deus falou, vem aqui, anda, começa a ver. Ele viu a realidade que aqueles ossos estavam. E era uma realidade difícil, sim ou não? Sim. Ele viu a realidade. E o que me chama a atenção do texto é que Deus não maquiou a realidade para ele. Deus não tentou camuflar a realidade. Deus mostrou a verdade para ele. Você está vendo aí como está, né? O problema existe. Posso ouvir um amém? Amém. A realidade é essa. Impossível. Porque os ossos estavam secos. E a proposta de Deus era levantar aqueles ossos. Então era uma loucura o que Deus estava mostrando. Preste muita atenção nesse mistério. Quando Deus mostrou a realidade, Deus não queria que ele fugisse da realidade. Realidade tem que ser
enfrentada. Quem entendeu, diga amém. O problema, queridos, tem que ser enfrentado. Estou com um problema, tá? Vamos rir. Então, estou com uma dor, então eu tenho que resolver essa dor. Já parou para pensar que quando começa a dor e você não vai atrás, só piora? Só piora. A realidade estava ali, nua e crua, estava ali pronta para ele. E Deus queria que ele enfrentasse aquele problema. Deus queria que ele enfrentasse aquela realidade. E tem mais, Deus estava capacitando ele para enfrentar aquela realidade. Eu não sou um pregador que subo num altar para dizer para você: olha, cristão não tem problema, cristão é rico, cristão é próspero. Eu não estou aqui para dizer para vocês: olha, a vida do cristão é uma vida fácil, é uma vida cheia de facilidades. Eu não estou aqui para dizer isso para você. Eu não estou aqui para dizer para você que está passando por dificuldades com os teus filhos, ou na tua casa, com o teu esposo, ou com a tua esposa, ou lá onde você trabalha. Eu não estou aqui para dizer para você: olha, a vida é um mar de rosas e tudo vai ficar totalmente resolvido e nós não teremos mais problemas. Não é isso. Porque a vida cristã, ela não é assim. Problema existe, a realidade difícil existe. A diferença é que nós temos um Deus e Ele nos capacita para enfrentar a realidade, para enfrentar o problema, para enfrentar a luta. E Ele nos capacita e nos dá graça para nós chegarmos lá do outro lado e cantarmos o hino da vitória. Ele não é um Deus que vai privar você de passar por problemas, mas Ele é um Deus que quando você enfrentar dificuldade, Ele vai passar ao teu lado para te dar vitória. Quem acredita nisso, glorifique e exalte ao Senhor nessa noite. Pode abaixar um pouquinho o microfone, mas só um pouquinho. Isso. Fala assim para o teu irmão: Deus vai te capacitar para você enfrentar as tuas realidades. Amém, queridos? Então Deus não coloriu para ele. Deus não coloriu a realidade. Tem pregador que gosta de colorir a realidade. Você assiste o horário político, está tudo colorido no horário político. Nós vamos resolver tudo. Dá a impressão que a gente mora num paraíso, irmãos. Quem concorda, diga amém. Mas não é assim. Tem gente que gosta de colorir as coisas. A realidade é difícil. Passamos por lutas muito grandes. Só que graças a Deus que o Senhor está conosco. Deus mostra a realidade, é a primeira coisa. Ele não deveria fugir da dureza da realidade. Deveria enfrentar. Os problemas devem ser enfrentados, sempre colocando Deus na frente. 2. Quando ele viu a realidade, o que Deus falou para ele? Deus fez uma pergunta: esses ossos podem viver? O que Deus estava perguntando para ele? Você crê que eu posso fazer milagre? Porque era um milagre, irmãos. Quem concorda comigo? Diga amém. Milagre. Você crê que eu posso fazer um milagre? E Ezequiel sabiamente respondeu: Senhor, é o Senhor que sabe. Daí Deus falou para ele assim: não, profetiza. Você vai profetizar. A tua parte, Ezequiel, aqui nessa conversa aqui, é profetizar e crer. Profetizar e crer. Deus está hoje te dando autoridade para você chegar na tua casa e você profetizar na tua casa: a minha casa é uma bênção, a minha casa é um lugar de paz. Você vai profetizar na tua casa. Deus está te dando autoridade para você chegar no seu trabalho. Amanhã está tudo dando errado, mas amanhã você vai chegar lá e você, antes de começar a trabalhar, você vai dizer: Deus, eu profetizo a tua bênção neste lugar, porque esse lugar é um lugar abençoado. Sabe que Deus está dizendo que você vai chegar para o teu filho, quando ele estiver lá dormindo hoje, ele está te dando um trabalho, mas você vai pôr a mão e você vai dizer: eu profetizo que ele é uma bênção, ele é uma bênção.
diga amém. Sabe o que eu creio? Que teve um dia que nós rodeamos esse quarteirão aqui. Lembra, Marquinhos, esse dia? Amém. Eu, Marquinhos, evangelista Thalita, diácono Renato, rodeamos esse quarteirão profetizando: Deus, nos dá um prédio, Senhor, nos dá um prédio, Senhor. E só nos deu esse lugar aqui. Olha para o seu irmão, olha para ele e diga assim: você vai profetizar. A Deus vai honrar suas palavras. Quem quer assim, diga amém. Então, o que é o segundo aqui? Profetizar. E esse ato de profetizar, eu já preciso encerrar, correr aqui. Esse ato de profetizar está ligado à obediência. Porque a ordem que tinha no texto, a ordem expressa de Deus era: profetiza. A ordem que Deus nos deu, nós devemos seguir. Porque Deus sabe o que fala, irmãos. Pastor, Deus falou para eu ficar. Fica. Pastor, Deus falou para eu ir para a direita. Vá para a direita. Não pense duas vezes. Vai ter consequência. Faz o que Deus mandou. Obedeça a voz do Senhor. As direções que Deus for te dando. Os atos proféticos que Deus for te dando. Vai obedecendo. O ato que Deus mandou ele fazer foi profetizar. Ele deveria ser fiel a isso, mesmo pagando um alto preço. Ele deveria ser fiel ao que Deus tinha mandado. Já teve situações na minha vida que eu orei, isso lá no começo, até eu entender o propósito de Deus, eu sofri muito, irmãos. E já teve momentos que minha luta foi tão grande. Você está me ouvindo? Quem está me ouvindo? Diga amém. Então escuta. Teve um momento que minha luta foi tão grande, que a minha luta foi tão grande, eu falava assim: Deus, eu não vou dar conta desse negócio, Senhor. Me leva para um outro canto, Senhor. Eu achava tão difícil o trabalho, irmãos, aqui nessa região. Eu falei assim: Senhor, faz o que o Senhor quiser de mim, mas deixa eu tomar uma outra decisão, outro rumo, Senhor, na minha vida. Sabe o que Deus falou para mim? Fica onde eu te coloquei, porque aí eu vou te honrar, eu vou te abençoar. Você está pagando um preço, filho, mas eu vou te exaltar aí nesse lugar. Eu falei: Senhor, mas está difícil. Deus falou assim: eu sei que está difícil, mas quem falou que ia ser fácil? Fica aí, filho, e você verá a obra que eu vou fazer na tua vida. E foi passando o tempo, irmão, foram passando dias, meses, anos, e eu glorifico a Deus hoje, que por onde eu ando aqui nessas ruas, por onde eu passo nessas ruas, você pergunta: quem que é Pastor Luciano, quem que é Vale de Bênção? Eles vão contar para você quem somos nós. Sabe por quê? Porque a honra de Deus, Ele está sobre a nossa vida. Irmão, Deus vai te honrar também. Se você crer, glorifica o Senhor essa noite. Aleluia. Posso ouvir glória a Deus? Fidelidade a Deus, apesar do alto preço. Ele então é fiel e ele então profetiza. E o que aconteceu quando ele profetizou? Já estou indo para o terceiro ponto da minha mensagem. O que aconteceu quando ele profetizou? Houve um grande barulho. E depois do grande barulho, houve um grande o quê? Vocês estão bem atentos, vamos lá. Houve um barulho, depois do barulho houve um rebuliço. E não foi um rebuliço qualquer. Foi um grande rebuliço. Posso ouvir um amém? Amém. Quando ele profetiza, ele achou que ao profetizar as coisas aconteceriam de uma maneira, mas aconteceu de uma outra maneira. Houve um barulho, um rebuliço. E essa palavra rebuliço, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de pregar essa mensagem, só uma coisa vem na minha mente, mas eu não consigo pensar outra coisa. Eu preciso me esforçar mais para pensar outra coisa.
ser mais criativo. Mas a única imagem que me vem é de uma toalha. Tenta imaginar uma toalha de mesa, colocadinha na mesa. Sabe quando você pega o pão? E ao invés de você cortar o pão em cima de um prato, você corta em cima da mesa. Tem que cortar em cima do pratinho para não sujar. Mas vamos colocar que você cortou na mesa. Fica um monte de farelo. E você pega aquilo ali, você tem que ter muito cuidado para recolher aquele farelo. Senão vai fazer uma sujeira na casa inteira. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Na minha cabeça, quando eu penso nessa passagem de rebuliço, é um monte de farelos. E Deus simplesmente pega assim e faz assim, ó, e faz uma bagunça. E as coisas começam a se espalhar para todos os lados. E você não tem controle da situação. Quem entendeu, diga amém. Rebuliço é perder controle da situação. Quem está entendendo, diga amém. Deus, antes de fazer uma grande obra na minha e na tua vida, Ele vai permitir você perder o controle da situação. Tem mais, vai permitir um rebuliço na tua vida. Tem mais, vai permitir as coisas saírem do controle, as coisas aparentemente ficarem espalhadas na tua vida, mas não se preocupe, diz o Senhor para você nessa noite. Todo o rebuliço que Deus faz, Ele faz para colocar as coisas em ordem, as coisas no lugar, para que o nome dEle seja exaltado e glorificado. Eu aprendi com Deus a não ter medo de rebuliço. Deixa Deus balançar o barco, deixa Deus balançar a figueira, deixa Deus balançar, fazer um rebuliço na tua vida, porque depois disso o nome dEle será exaltado e glorificado. Diz o Senhor para você nessa noite. Quem acredita nisso, levanta a mão de palma, glorifique, exalte ao nome dEle nessa noite. Tem Deus aqui, mano. Deus está falando, o rebuliço pode ter começado. Tem barulho de guerra aí sonando, mas não se preocupe. Deus está no controle, Ele está no controle, aleluia. Essa notícia para o teu irmão, Deus permanece no controle. Por quê, pastor? Sabe por quê, irmãos? Porque aquilo que Deus faz com rebuliço, escuta isso, o que Deus faz com rebuliço, jamais você conseguiria fazer nas suas mãos. Posso ouvir um amém? Amém. Tenta pegar milhares de ossos e tenta juntar para você ver. Você consegue montar um esqueleto. Às vezes a gente pega um quebra-cabeça de 20 peças e fica ali uma hora montando, desmontando e não consegue montar. O que Deus faz com rebuliço, irmãos, é aquilo que a nossa mão não aguenta fazer. Posso ouvir um amém? Amém. Porque quando aconteceu o rebuliço, diz a Bíblia que cada osso foi se juntando com o seu osso. Foi juntando, foi juntando, foi juntando, foi juntando. Eu nunca fui muito bom de biologia, irmãos. Nunca estudei anatomia. Mas eu sei que só nos pés que nós temos, só nesse pezinho seu aí, são não sei quantos ossos. Não sei quantos ossos. Só nessa mão sua aí, irmãos. Só nessa mão sua são não sei quantos ossos. Imagine só, cada osso a seu osso foi se juntando. Diz a Bíblia que com aquele rebuliço se formou um grande exército de esqueletos apenas. Posso ouvir amém? Amém. O que acontece agora? Deus fala para ele assim: profetiza ao vento. Ele começa a profetizar. Os ossos se juntam, vem a carne, vem o nervo, vem a pele. Começa a se formar homens, um grande exército de homens, todos ali sem vida. E quando ele profetiza ao Espírito, diz a Bíblia que o Espírito sopra naquele vale. E quando o Espírito sopra, o Espírito trouxe vida. Hoje eu quero profetizar que o Espírito vai soprar sobre você.
Se existir alguma área morta, se existir alguma frieza aí dentro de você, se existir alguma coisa ou alguma coisinha mal resolvida, o Espírito vai soprar sobre você e Ele vai trazer vida e vida com abundância. Quantos acreditam nesta palavra? Com glória, aplauda e exalte ao nome do Senhor. Aleluia! Cadê a glória a Deus, ao Senhor? O Espírito começou a soprar. Soprou. O que aconteceu com o exército? Estava caído, mas quando o Espírito soprou, aquele exército se levantou. Aqueles homens foram restaurados. Posso ouvir um amém? Amém. Deus encheu eles com o seu Espírito. Todos ficaram de pé, queridos. Pastor, isso daqui não é uma representação de Israel? Sim, lógico que é. Mas isso daqui representa a minha vida e a tua vida. Essa passagem tem tudo a ver comigo e com você, irmãos. Quando o Espírito Santo sopra sobre as nossas vidas, pode estar morto, pode estar sem jeito, pode ser uma causa impossível, pode ser um problema que aos olhos da medicina não tem jeito. O médico desenganou. Eu já vi médico desenganar e Deus ir lá e soprar o Espírito dele e a pessoa ser restaurada e curada. Já vi casamentos destruídos e o Espírito vai lá e sopra e de repente o casamento é restaurado e curado. Já vi pessoas desanimadas, perdidas no mundo, afastadas da presença do Senhor, morando no lixo, e o Espírito soprou, e o Espírito levantou e restaurou essa pessoa. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, Senhor e Senhora, que o mesmo Espírito Santo, Ele vai soprar nessa congregação, Ele vai soprar sobre ti e não ficará nenhuma sequela morta, e não ficará nada fora do lugar, porque o Espírito Santo soprará sobre ti nessa noite, em nome de Jesus. Levanta a mão, diga: Senhor, eu recebo esta palavra, e aplauda e exalte a Ele bem forte. Glória a Deus. O Espírito Santo, Senhor, soprará sobre ti nessa noite e nos levará para o centro da vontade de Deus. Eu quero orar por você hoje. Eu convido você a ficar em pé nesse instante.